retomando segunda parte de 4 partes do nosso segundo encontro para tratar de contratos trabalhistas, contrato de pessoas. E estamos estudando as modalidades de contratação de pessoas, de trabalhadores, trabalhadoras, dentro da contratação formalizada, né? Entendido aquele como a carteira de trabalho anotada, de forma mais técnica, correspondente a uma relação de emprego. Muito bem. E aí, como vimos, o contrato de trabalho pode ser indeterminado, que é a regra, ou determinado. Então, isso tudo está onde? Está aqui no 443 da CLT. Olha só, o contrato individual do trabalho poderá ser acordado de forma tácita ou expressa, como nós vimos, pode ser mesmo verbal ou então escrito, por prazo determinado, que é a exceção, ou indeterminado, que é a regra. Ou ainda para o trabalho intermitente, que é uma forma de contratação de pessoas, mais uma, né? Ao lado, por exemplo, de contratação do teletrabalho, jornada parcial, tem o contrato de trabalho temporário, que não se confunde com o contrato de trabalho determinado, né? Tem a contratação, por exemplo, do jovem aprendiz. O jovem aprendiz já é uma forma de contratação por prazo determinado, validade de 24 meses, né? Então, veja, tem lá a terceirização, é bem interessante as formas de contratação de pessoas. E isso tudo dentro da CLT. E a gente, enquanto advogado, tem que estar atento e saber se o empregador, quando contratou o empregado, contratou de forma correta. E você, que presta consultoria para empregadores, para empresários, você tem que saber como informar de forma adequada o seu cliente para que ele contrate pessoas para, então, lá trabalhar, mas que atendam a necessidade do empresário, lá do empregador, porém que sejam lícitas, adequadas, legítimas, não lícitas, a contratação não seria ilícita, né? Mas uma contratação adequada, tecnicamente correta, para que amanhã aquele empregador lá, o seu cliente, não se torne, sabe o quê? Um ex-cliente, né? Então, você dê a informação correta para ele, porque senão você pode prejudicar. Ele pergunta para você, escuta, aqui eu contrato temporário ou eu contrato na forma determinada? Eventualmente, ele não vai ser essa pergunta que ele vai te fazer, né? Ele pode falar lá assim para você, neste caso, a minha necessidade é essa. Aí eu contrato aqui como? Aí você tem lá o leque de forma de contratação de pessoas, que é o objetivo nosso de passar aqui para você. Olha, aqui é melhor você contratar para este caso específico temporário e não determinado. E muito menos contratar um empregado de forma indeterminada. E aí, quando nós formos estudar o contrato de trabalho temporário, você vai entender qual é a gênese de se contratar um empregado de forma temporária. É bem interessante as formas de contratação de pessoas. Muito bem. Então, é válido o contrato verbal? Sim, é válido. Em todas as formas de contratação de pessoas? Não, nem todas. Então, nós vamos ver, por exemplo, o intermitente não pode ser verbal, o contrato em jornada parcial não pode ser verbal, e aí vai lá ocorrendo as suas especificidades. A orientação adequada é, ainda que o contrato de trabalho seja indeterminado, que admite sim, que é a regra, e que admite sim a contratação de pessoas de forma verbal, mas o adequado é fazer essa contratação de forma verbal, né? Muito bem. E é neste contrato de trabalho indeterminado que estão, então, os direitos propriamente ditos, direitos aí dos trabalhadores. Muito se faz o empregador fugir dessa forma de contratação por conta, olha só aqui, do peso que é a contratação. 65% aproximadamente, né, do que se paga para um empregado, o empregador tem que responder isso a título de salário indireto, de tanto que ele acaba repercutindo aquele valor que o empregador está pagando para o empregado dele, esse empregador vai acabar pagando para manter aquele posto de emprego. Então, veja que a carga é pesada para o lado do empregador também. É importante se enxergar isso. Muito bem. Se o determinado que nós vimos é a regra, nós vamos ver agora a forma de contratação determinado, que é exceção. Pode contratar? Pode contratar. Então, qual já vai ser a primeira grande diferença? É que,
Se o empregado está no contrato de trabalho determinado, então esse empregado já sabe quando o contrato de trabalho vai acabar. Portanto, o empregado não vai ser pego de surpresa. Se o empregado que já sabe quando o contrato de trabalho vai acabar e não vai ser pego de surpresa, então o empregador não vai precisar pagar o quê? Aviso prévio. Não vai precisar pagar, o governo não vai precisar pagar o quê? Seguro-desemprego. Por quê? Porque o aviso prévio, seguro-desemprego, é para quem é surpreendido com o término do contrato de trabalho. Veja só que interessante, né? O próprio nome do instituto é aviso prévio. O empregador está avisando previamente que o contrato de trabalho vai terminar. Isso é para o contrato de trabalho indeterminado. Agora, se o empregado já sabe quando vai acabar, então não precisa de ter o aviso prévio, ou seja, fica mais barato para o empregador. Porém, é justamente por isso que o contrato de trabalho determinado é exceção. Então, não pode o empregador sair contratando empregado no contrato de trabalho determinado só porque é mais favorável para o empregador. É essa leitura que o advogado, a advogada tem que saber fazer para prestar um bom trabalho para o próprio empregador. Se você estiver trabalhando em consultoria, muitos advogados trabalham em consultoria, então tem que saber dar essa consultoria para não causar prejuízo para o empregador. E se você é advogado do empregado e está recebendo esse empregado, que, por exemplo, trabalhou num contrato determinado, para ver se a contratação foi adequada. Porque se não foi, aí cabe ali uma reclamação trabalhista para reverter isso daí e postular os direitos que foram sonegados, né? Então é bem interessante a gente enxergar a coisa toda. Muito bem. Então, olha só o parágrafo 2º do 443 que a gente está estudando da CLT. Olha, o contrato por prazo determinado pela milésima vez, que é a exceção, só será válido em se tratando, ou seja, só será válido. E tem lá 3 hipóteses, letra A, B e C. A letra A, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Isso aqui é o seguinte: a prestação do serviço lá do empregado que foi contratado, ela é transitória. Como assim uma prestação de serviço transitória? Afinal de contas, a prestação de serviço de todo mundo é transitória porque todo mundo vai morrer um dia, né? Então, mas não é essa a leitura adequada. Então, vamos imaginar o seguinte. A prestação de serviço lá do empregador é usinagem de máquina, né? Muito bem. E aí? Bom, quem trabalha nessa máquina é trabalhador que a atividade dele não é transitória, é a atividade do empregador. Então, ele vai precisar de gente para operar aquelas máquinas lá, e sejam elas quais forem. O professor, o empregador é uma instituição de ensino. Ele precisa de professor. Por quê? Porque não é transitório. Ele precisa de professor para manter aquela atividade, né? Então, vamos pegar um exemplo. Aí, o empregador, ele contratou máquinas novas. Por exemplo, máquina rural. Comprou lá 6 tratores novos. Quem trabalha na fazenda não sabe operar aqueles tratores. Então, o que esse empregador pode fazer? Ele pode contratar um técnico que vai ser contratado por contrato de trabalho determinado. Aí pode, né? Para quê? Para que esse técnico ou engenheiro, seja lá o que for, mas um profissional habilitado, ensine os funcionários daquela empresa a usar esse equipamento novo. Seja ele o que for, o âmbito que for, o segmento que for. Ensinou, aprendeu. Vai precisar daquele profissional lá na empresa para quê? Não precisa mais dele. Então, a atividade daquele profissional era transitória, foi transitória. Valeu, obrigado, acabou, tchau e benção, vai embora. Mas escuta, e minhas verbas rescisórias? Você que trabalhou aqui de forma transitória, para você não tem, porque você ficou em contrato de trabalho determinado. O seu contrato não foi indeterminado, mas está justificado na lei. Por quê? Porque é uma questão pontual, específica. De novo, está aí na lei a hipótese A, né? Então, traduzindo o que está escrito aí, a prestação de serviço do contratado, desse empregado contratado, ela é transitória. Não precisa dele para ele ficar ensinando, ele já ensinou. Cumpriu o trabalho lá? Cumpriu. E aí? E aí já era, tá certo? Então, eu deixo esse exemplo e fica até uma jurisprudência aí. Então, você já deve ter percebido, não é uma coisa simples de se contratar empregado no contrato de trabalho determinado, só para fugir das obrigações trabalhistas de um contrato de trabalho indeterminado no tempo, que é a regra, né? Então, é bem interessante ir enxergando as modalidades para que você tenha segurança, quer para advogar por
empregado ou mesmo para o empregador dentro de um contexto de uma consultoria ou ainda fazendo uma contestação no processo contencioso. Letra A, agora vamos ver a B. Atividades empresariais de caráter transitório. Veja como muda. Aqui é a atividade empresarial que é de caráter transitório. Olha a letra A. A letra A, a atividade transitória é de quem está prestando o serviço, mas o empregador continua explorando a atividade dele lá. Na letra B já muda. A atividade empresarial é que é transitória. Então, olha só. Que são aquelas empresas que funcionam em determinadas épocas do ano. Olha só que interessante. Contratação, por exemplo, de intérpretes para a realização de uma feira internacional. Então, aquele que está promovendo a feira, no stand dele lá tal, ele não precisa desse intérprete para ficar na empresa dele num contrato de trabalho indeterminado, sem ter prazo final do contrato de trabalho. Não, eu estou contratando uma pessoa específica, pontual, para essa feira, que, por exemplo, pode durar até 6 meses, 1 ano. Pode ser uma exposição itinerante, e esse que eu estou contratando, essa pessoa, a minha atividade, não é? Ela é específica para esse fim. Então, eu vou montar uma equipe e ela vai trabalhar nessa empresa e ela é uma atividade empresarial transitória. Então, vai ficar se correndo aí, por exemplo, dentro de uma região, Sudeste, Nordeste ou Brasil, por um período máximo, o contrato de trabalho, até é importante colocar, nós vamos ver o prazo, mas já dando exemplo, o contrato de trabalho determinado no tempo, ele é válido por 2 anos. No primeiro exemplo, da letra A, e na letra B também vale por 2 anos. Então, vamos supor que essa equipe, essa empresa, passe funcionando aí por até 2 anos, né, dentro desse contexto. Depois disso é dissolvida, porque ela não vai continuar funcionando. Ou ela pode voltar a funcionar daqui a um determinado tempo também. Mas a contratação, então, de funcionamento dessa empresa, ela pode contratar empregado porque a atividade dela é transitória, não é uma atividade perene. O exemplo da letra A empresa lá continua funcionando, ela só precisou de um empregado transitório por determinado tempo, mas o empregador continua funcionando. Na letra B não. Na letra B, a atividade empresarial é transitória. Ora, se a atividade empresarial é transitória, como que ela vai contratar empregado de forma determinada? Mas, colega, para que isso funcione, para que isso seja adequado, tecnicamente correta essa contratação, a atividade do empregador na letra B, ela tem que ser transitória. Se o empregador está lá, entra ano, sai ano, o empregador está lá, aí a atividade do empregador não é transitória, a atividade do empregador é perene. E aí? Aí ele tem que contratar empregado na forma do contrato de trabalho indeterminado no tempo, sem limite para acabar esse contrato de trabalho, não é? Então, veja que a interpretação ela é objetiva. Não tem muito espaço, não tem espaço para ficar criando lá, contrato aqui determinado, que vai ficar mais barato. Então, muito cuidado com isso, hein? Extrema cautela com a forma de contratação não temporária, né? Mas na forma de contratação determinada no tempo, porque no primeiro momento ela pode facilitar para o empregador, lá para o empresário, eventualmente seu cliente. Mas amanhã pode redundar aí numa ação trabalhista. E aí os empregados lá que trabalharam no determinado podem todos entrar em uma ação. Então, viram um passivo trabalhista. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O contrato de trabalho temporário é outra modalidade que não tem nada a ver com essa e que eu vou falar mais adiante quando chegar o momento oportuno. Muito bem. E aqui eu deixo até uma jurisprudência para servir de exemplo. Como a gente tinha comentado, o 445 da CLT está dizendo aqui, ó, o contrato de trabalho determinado ele é válido no máximo por 2 anos. Muito bem, mas e se o empregado continuar trabalhando após os 2 anos? Aí o contrato simplesmente deixa de ser determinado e passa a ser indeterminado. Muito bem, que é o que está dizendo aqui o 451, o que eu acabei de explicar. Contratos sucessivos. Então, imagina você, está lá funcionando, vamos pegar o exemplo da letra B. Da letra B e tanto da letra A. Por exemplo, na letra A, a empresa funciona lá direto e ela foi e contratou um empregado determinado, contrato de trabalho determinado,
para um serviço pontual lá na empresa, que ela não vai ficar com esse empregado lá para sempre, que foi aquele que eu dei exemplo lá para fazer os empregados aprenderem a usar a máquina lá. Aí ele contrata esse técnico que vai ensinar. Muito bem. Mas aí, aquele empregador, vamos explorar este exemplo. O empregador gostou daquele empregado que está no determinado e manteve ele lá. Ele ficou 2 anos lá. Começou a fazer outras atividades, sabe aquela coisa? Aí foi passando, foi embarrigando e o camarada foi ficando lá. E aí? Aí, se passar de 2 anos, como nós já vimos, passa a ser um contrato de trabalho indeterminado. E aí o empregador não quer. Empregador atento a isso, tem você como advogado, você orientou ele. O que esse empregador fez? Foi lá e rescindiu o contrato com aquele empregado. Muito bem, rescindiu o contrato. Determinado. E aí não tem que pagar verbas rescisórias, acabou por isso mesmo. Beleza, beleza. E aí? Aí passa um tempo, esse empregador, esse empresário, esse seu cliente te chama e fala: escuta, eu gostei tanto daquele camarada que trabalhou aqui, rapaz, eu fiz aquele contrato determinado que você, advogado, me falou, mas eu queria contratar ele de novo. Pode? Pode e não pode. Tem uma quarentena e tem que esperar 6 meses entre um contrato de trabalho determinado e outro para recontratar a pessoa. Aquele mesmo que prestou serviço determinado. Pode? Pode. Então deixa passar 6 meses, uns 7 meses aí por cautela, e aí contrata aquela pessoa. E ela pode ficar mais quanto tempo? 2 anos, como se nada houvesse, como se fosse a primeira vez. E depois disso, aí espera passar mais 6 meses, 7 meses e contrata de novo. É evidente que se ficar fazendo isso ao longo do tempo, pode caracterizar aí um contrato de trabalho indeterminado, né? Porque não é esse o objetivo da norma. Por isso que está aqui nos contratos sucessivos o 452 dizendo assim, considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato de trabalho determinado. Então está dentro aí de 6 meses, por isso que eu falei, deixa passar 6, 7 meses. Mas é muito possível se entender que se ficar contratando sempre o mesmo empregado no contrato de trabalho determinado, por 2 anos, aí espera passar 6, contrata ele de novo, aí está mostrando que está desvirtuando a norma aqui, né? E ainda tem uma exceção bastante discutível nos casos práticos, né? Ainda que ultrapasse os 6 meses, ainda dentro desses 6 meses, ainda decorrendo lá dos 2 anos, e entrou em 2 anos e 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ainda esse contrato pode ser considerado determinado, mesmo que ultrapasse os 2 anos, né? Se a expiração, ou seja, se ultrapassou os 2 anos e entrou nos 6 meses, dependeu da execução de serviços especializados, né? Que fugia a possibilidade de encerrar dentro dos 2 anos, ou ainda da realização de certos acontecimentos que impediram que fosse concluído o trabalho dentro dos 2 anos e avançou para dentro dos 6 meses. Mas tem que tomar uma cautela danada aqui, porque pode sim ser entendido como um contrato de trabalho indeterminado. E aí a grande diferença é que vai gerar a obrigação de pagar aí as verbas rescisórias, entendendo aí como a grande diferença entre o contrato de trabalho determinado, que é esse que a gente está estudando dentro dos 2 anos, e o contrato de trabalho indeterminado no tempo. Pois bem, a terceira hipótese, que é a letra C, é o contrato de experiência, conhecido também como contrato de namoro. Por que contrato de namoro? Porque o contrato de experiência nada mais serve para o quê? Para as partes se experimentarem, né? Por isso que o contrato de experiência, por isso que tem esse nome, contrato de experiência. É um contrato de trabalho determinado no tempo também, só que não é de 2 anos, são de 90 dias. E esse contrato de trabalho, ele serve para que as partes se experimentem. O que significa isso? Quando o empregador oferece a vaga, ele diz lá que tem uma série de benefícios. Quando o empregado se candidata à vaga, o empregado no currículo dele fala que sabe fazer um monte de coisa. Então, as partes, cada uma vai verificar as experiências aí de ambos, né? Então, o empregador vai ver se esse empregado faz mesmo tudo que está lá no currículo dele, enquanto o empregado, no contrato de experiência dentro dos 90 dias, vai verificar, vai experimentar a empresa para ver se ela oferece tudo aquilo que ela disse que oferecia quando disponibilizou a vaga no mercado de trabalho. Por isso que chama contrato de experiência. Ele é válido por 90 dias. E dentro desses 90 dias, admite-se uma prorrogação. Então, por exemplo, não são 90 dias mais 90. Não. É uma prorrogação dentro dos 90.
Por isso que se costuma dizer 45 mais 45. Mas não tem lugar nenhum na lei dizendo que o contrato de experiência é um contrato de 45 mais 45 dias. Não tem nada a ver. O contrato de experiência ele pode ser, por exemplo, 30 dias mais 60. Pode. O que não se admite é 30 mais 30 mais 30. Não pode. Só pode ter uma prorrogação. Pois bem, até a título de exemplo, o contrato determinado de 2 anos, ele admite também uma prorrogação, mas sempre dentro dos 2 anos. Então, 1 ano, mais 1 ano, por exemplo. E não outra forma qualquer. É sempre admitido a uma prorrogação dentro do limite temporal. Por isso que é contrato de trabalho determinado. Letra A e letra B do 443 que a gente está estudando da CLT. 2 anos. E letra C, que é o contrato de experiência 90 dias. Maravilha. E isso aqui também já acabei explicando tudo. 445, parágrafo único, e a prorrogação também no 451. É isso. E a questão das verbas rescisórias no contrato de trabalho determinado, ele não se será pago verba rescisória no contrato de trabalho determinado como se paga no indeterminado. Naturalmente que não. Justamente por isso que o contrato de trabalho determinado muitas vezes atende à necessidade do empregador e o empregador, entre aspas, escapa das verbas rescisórias. Pois bem, por outro lado, nós temos dentro do contrato de trabalho determinado, o empregado ele tem que cumprir aquele contrato de trabalho determinado, ou seja, o empregado tem que ficar até o termo daquele contrato de trabalho, até o final daquele contrato de trabalho, ainda que determinado, porque o empregador conta com ele. Ao passo que o empregador também tem que manter, vamos dizer, a palavra dele ali, né? O empregador ele tem que manter aquele contrato de trabalho, ele tem que manter oferecendo aquele posto de trabalho para o empregado, ainda que seja contrato de trabalho determinado, porque o empregado está contando com aquilo. Ainda que não tenha verbas rescisórias no final para pagar. Mas tanto o empregado quanto o empregador tem que honrar o termo daquele contrato de trabalho, ainda que determinado, permanecendo lá. E a CLT prevê o que acontece se o empregado sair antes e deixar o empregador na mão. E prevê também o que ocorre com o empregador se ele, empregador, impedir que o empregado possa terminar aquele contrato de trabalho. Não vai redundar em pagamento de verbas rescisórias, mas veja que interessante, a título de conhecimento, para que você, caso preste consultoria, saiba dar informação tecnicamente adequada para o seu cliente. Olha o 479 da CLT, ó. Nos contratos que tenham termo estipulado, ou seja, contrato de trabalho determinado no tempo, o empregador, patrão, que, sem justa causa, despedir o empregado antes de acabar o contrato de trabalho determinado, será obrigado a pagar a título de indenização, então não são verbas salariais, é uma indenização, e pagar o quê? A metade da remuneração a que esse empregado teria direito até o termo do contrato. Então, vamos supor, faltava X tempo para acabar esse contrato de trabalho determinado. Faltava X tempo? Faltava X tempo. O empregador não quer mais aquele empregado? Não. Manda ele embora? Pode? Pode. Vai pagar a verba rescisória? Não. Vai pagar o que faltava para chegar lá no termo do contrato de trabalho, lá no final do contrato de trabalho determinado. Isso se o empregador roer a corda e mandar o empregado embora antes de acabar, ou antes de chegar no tempo final do contrato de trabalho para acabar. Por outro lado, o 480 da CLT prevê para o lado do empregado, se o empregado largar o empregador na mão. E aí? Aí o empregado não pode se desligar do contrato de trabalho a termo, porque o empregado também tem que cumprir, sem justa causa, né? Sob pena do quê? Sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que resultarem. Veja que se o empregador roer a corda e não segurar o empregado lá até o término do contrato de trabalho determinado, esse empregador vai ter que indenizar o empregado da metade do período que faltava para acabar. Por outro lado, se o empregado sair antes de acabar o contrato de trabalho, o empregador tem que ser indenizado. Só que aqui não é estipulada a forma, né? E sim o que esse empregador tiver de prejuízo com relação ao fato do empregado no contrato de trabalho determinado sair antes de acabar. Então fica uma coisa bem subjetiva, porque se o empregado sair antes, ele sai e pronto, acabou, né? Como é que o que o empregador vai descontar? O empregado pode receber ali o valor que ele tinha para receber daquele mês,
vamos supor que tinha mais um mês para trabalhar e o empregado não voltou mais. E aí? Aí já era, né? Como é que vai apurar o prejuízo que esse empregador sofreu? Só mesmo se ele eventualmente distribuir uma reclamação e aí discutir alguma coisa lá, que acabam não fazendo isso, porque está muito mais desgaste do que propriamente uma indenização. A menos que seja um empregado diferenciado e está num contrato de trabalho determinado, olha que interessante. E aí esse empregado largou esse empregador, estava num contrato de trabalho determinado, por exemplo, de 2 anos, algo muito significativo, largou esse empregador lá na mão e foi trabalhar para o concorrente. Então pode sim o empregador entrar lá e dizer, não, olha, eu tive um prejuízo aqui, ele me largou na mão. Então veja como é interessante, né? Cada caso é um caso. O importante a se saber é que existe essa forma toda de contratar pessoas. A regra é indeterminado, mas pode sim, na CLT, contratar de forma determinada no tempo dentro destas 3 hipóteses. Letras A, B e C do 483 da CLT. 473 da CLT, melhor colocando. Olha aí que interessante. A próxima forma de contratação de pessoas que nós vamos ver é o contrato de trabalho intermitente. O que tem de interessante no contrato de trabalho intermitente? Está também aí no 443 da CLT, no CAPT, que eu tinha comentado, né, traz lá a forma do intermitente. E lá no parágrafo 3º vem dizer o que é o tal do trabalhador intermitente. O trabalhador do intermitente, a própria lei está dizendo aqui, ó, tem subordinação, né, que é um dos requisitos da relação de emprego, porém não é contínuo. Se não é contínuo, não é habitual. Então, olha só, ainda que ausente um dos requisitos da relação do emprego, que é a habitualidade, ainda assim se mantém numa relação de trabalho, dentro do contexto da relação de emprego, que é o trabalho subordinado, ou seja, a carteira anotada. Ainda que não tenha o quê? A habitualidade. Então, mantém o quê? Mantém a pessoalidade, a subordinação e a onerosidade, mas não tem o quê? O requisito da habitualidade no contrato de trabalho intermitente. Portanto, ora tem trabalho, ora não tem trabalho. A lei diz, ocorrendo essa prestação de serviço com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, quer seja em horas, em dias ou meses. Independente do tipo de atividade do empregador ou do empregado, menos para a aeronauta, porque tem lá a lei própria. Então, no que é esse negócio de contrato de trabalho intermitente? É um contrato de trabalho que ora tem prestação de serviço e ora não tem prestação de serviço. Ou seja, ele não é habitual, frequente. Quando nós estudamos os requisitos da relação de emprego, ainda lá na primeira aula, nós vimos que um dos requisitos que marcam a relação de emprego é a habitualidade, ao lado da pessoalidade, subordinação e onerosidade. A habitualidade, então, lá eu dei o exemplo. Olha, se o empregador contar com o empregado às terças e quintas, deu a habitualidade. No contrato de trabalho intermitente, o empregador não conta com o empregado em dias certos. Por quê? Justamente porque tem essa flexibilização. Não precisa de ter a habitualidade para caracterizar o contrato de trabalho intermitente. Intermitente, ora tem trabalho, ora não tem trabalho. E ainda assim continua um contrato de trabalho dentro da CLT. É possível? Sim, é possível, né? Então, é bem interessante isso. E nesse momento que não tem trabalho, porque não é obrigatório o requisito da habitualidade. Esse empregado pode estar trabalhando para outro empregador? Pode, nós vimos isso tranquilamente. E vou além. Ainda que tenha habitualidade, pode sim ter outro empregador. Esse empregado pode ter 2 ou 3 empregos? Pode, evidente que pode. A exclusividade não é requisito da relação de emprego, né? Então, nós vimos isso, ainda citei lá, da saúde, pode ser, né? Trabalhar de forma aí, ainda que tenha habitualidade, né? E quanto menos quando não tiver habitualidade no intermitente. Aí que pode mais ainda ter mais de um empregador. Outro ponto interessante é esse daqui, ó, contrato escrito e a remuneração. 452A da CLT traz aqui, ó, contrato de trabalho intermitente ele deve ser celebrado por escrito, como eu havia comentado. E nesse contrato de trabalho
escrito, obrigatoriamente tem que ter o quê? O valor da hora de trabalho. E esse valor da hora de trabalho não pode ser inferior ao salário mínimo ou aquele salário que é previsto aos demais empregados que façam a mesma função do empregado que está no trabalho intermitente. Isso daqui é fundamental para que você deixe claro para o seu cliente lá, empregador, empresário, o que quer que seja, que ele pode sim contratar empregado intermitente. Porém, esse empregado intermitente, ele tem que ganhar o mesmo que os outros empregados que fazem as mesmas funções ganham. Então, não pode ganhar menos, né? Então, vamos supor, esse aqui é o típico exemplo lá, é o tal do garçom, né? Porque, imagina um restaurante, segunda a sexta-feira, das segundas às sextas-feiras, vamos supor, com 5 garçons é o suficiente para dar conta do recado. Mas quando chega sábado e domingo, aí o restaurante lá bomba, explode de gente. Aí 5 garçons não dá. Aí esse empregador pode contratar aos finais de semana mais 5, que seja garçons intermitentes, e aí ficar com 10? Pode. E aí por isso que não tem a habitualidade, né? E também não precisa ser sempre os mesmos. Ele pode ter mais contratos, mais empregados intermitentes, que se mantenha a pessoalidade ainda assim. E ele vai fazendo ali um rodízio. Pode? Perfeitamente, né? Então, é possível? Sim, é possível a contratação dessa natureza. Só que aquele que trabalha no intermitente, ele não pode receber menos, mas é com relação à hora, né? Lógico que no mês ele vai trabalhar menos dias, ele vai receber menos mesmo. Mas a fração da hora é que não pode ser inferior. Então, tem que tomar um cuidado extremo com isso, porque se descaracterizar o contrato intermitente, a condenação do empregador vai ser significativa. E você tem que tomar cuidado ao dar a sua informação para não prejudicar o seu cliente, né? No que toca à dinâmica na forma de trabalho, como é que funciona essa situação de chamar o empregado para trabalhar no intermitente, fica para a terceira parte desse nosso encontro, senão a gente não vai conseguir dar conta do recado, porque já estourou o tempo da nossa segunda parte dessa aula. Já voltamos para a terceira.